Salve meu amigo, minha amiga concurseiro que nos acompanha aqui na nossa plataforma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Arpini e eu vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Hoje, galera, especificamente nós vamos tratar sobre a Lei de Contravenções Penais. Então, para que a gente não perca tempo e saia daqui com todas as informações necessárias para o nosso concurso, vamos direto ao que interessa. Olha só, pessoal, a Lei de Contravenções Penais é o Decreto-Lei 3688 de 41. Inicialmente, nós precisamos estabelecer uma premissa. E qual premissa seria essa? Pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma diferenciação entre crime e contravenção penal. O que acontece? O ordenamento jurídico, lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele trata como gênero a infração penal e como espécie o crime e a contravenção. E aí, para nós podermos diferenciar uma da outra, a Lei de Introdução ao Código Penal, em seu artigo 1º, trouxe alguns requisitos e que eu coloquei numa tabela para a gente poder visualizar de forma mais clara. Então, vamos analisar aqui nos nossos slides. Primeira coisa, o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal diz o seguinte: considera-se crime a infração penal a que a lei comina a pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas alternativamente ou cumulativamente. Ou seja, para que nós possamos diferenciar o crime da contravenção, nós temos que inicialmente ver o seu regime jurídico de prisão. Qual é o regime jurídico de prisão do crime? Reclusão, reclusão e multa, reclusão ou multa, detenção, detenção e multa, detenção ou multa. A contravenção nós temos prisão simples e multa, prisão simples ou multa, e a multa propriamente dita de forma isolada, o que nós não temos dentro do Código Penal. Outra definição que vocês precisam saber também, que vocês vão encontrar em prova sobre a Lei de Contravenções Penais, é a chamada definição do crime anão. O que é o crime anão? O crime anão é um sinônimo para as contravenções penais. Essa definição foi dada pelo nosso pai do direito penal, Nelson Hungria. Então isso vocês têm que saber, porque muitas das provas vêm com essa definição. Sobre o crime anão, sobre a definição de crime anão, a definição trazida por Nelson Hungria sobre as contravenções penais é o crime anão, pessoal. Vamos dar seguimento então. Olha só. O artigo 1º da Lei de Contravenções Penais diz o seguinte: aplicam-se às contravenções as regras gerais do Código Penal sempre que a presente lei não disponha de modo diverso. Nesse caso, o artigo 1º da Lei de Contravenções Penais ele está consagrando o princípio da especialidade. E o que é o princípio da especialidade? Galera, o princípio da especialidade, assim como outros princípios do direito penal, eles aparecem para solucionar o conflito aparente de normas. O que é o conflito aparente de normas? O conflito aparente de normas é quando, aparentemente, duas ou mais normas jurídicas do ordenamento jurídico penal incidem sobre o mesmo fato. E aí, para solucionar esse aparente conflito, nós temos alguns princípios. Aí nós temos um mnemônico para vocês, o SECA: subsidiariedade, especialidade, consunção e alternatividade. Esses são os 4 princípios que são utilizados para a gente dirimir o conflito aparente de normas. E aí o artigo 1º da Lei de Contravenções ele traz o princípio da especialidade, ou seja, a regra é que, acontecendo um fato antijurídico, acontecendo um fato típico, ilícito e culpável, nós verificamos se não se trata de uma contravenção penal. Se for uma contravenção penal, aplicaremos a Lei de Contravenção. Caso não se amolde a Lei de Contravenção Penal, aí nós estamos diante de um crime lá do Código Penal. Vamos voltar aqui, ó. Então, o que eu disse para vocês? Que ele consagra o princípio da especialidade, ou seja, quando a Lei de Contravenções regular um assunto de determinada forma, será ela aplicada. Porém, nada dispondo sobre o tema, aplicar-se-á o Código Penal. Pois bem, já no artigo 2º, nós temos a regra da territorialidade. Vocês vão estudar em direito penal sobre territorialidade e extraterritorialidade. O que é a territorialidade? A territorialidade é quando a lei penal brasileira é aplicada a fatos ocorridos dentro do território brasileiro. A extraterritorialidade, que está no artigo 7º do Código Penal, é quando a lei penal brasileira é aplicada a fatos ocorridos no estrangeiro. As contravenções penais só se aplicam a fatos praticados no Brasil. Ou seja, de forma excludente, se um indivíduo cometer uma contravenção penal, por exemplo, o jogo do bicho, nos Estados Unidos, ele não vai ser punido aqui no Brasil por essa contravenção penal. Por quê? Porque aqui no Brasil vigora o princípio da territorialidade exclusiva do artigo 2º da Lei de Contravenções Penais. Ou seja, não há como se punir uma contravenção penal ocorrida no estrangeiro aqui no Brasil por força do artigo 2º da Lei de Contravenções. Então,
Olha só, como eu falei para vocês, o princípio da territorialidade exclusiva em relação às contravenções. Fatos contravencionais praticados dentro do território nacional. Pois bem, já no artigo 4º nós temos a figura da tentativa. O que é a tentativa? Inicialmente, falando para vocês sobre consumação e tentativa, nós temos o artigo 18 do Código Penal. A consumação se dá quando se reúnem todos os elementos constantes da figura típica, ou seja, quando incidem todos os elementos que estão constantes do tipo penal. Por exemplo, matar alguém. Uma conduta que obteve o resultado morte. Isso é um crime consumado. Agora, diferentemente do que acontece na forma tentada. A forma tentada está no artigo 14, inciso 2º do Código Penal, pessoal. O artigo 14, inciso 2º do Código Penal, ele trata sobre a figura da tentativa. A tentativa é quando o indivíduo não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. E como é que fica o âmbito da tentativa dentro das contravenções penais? As contravenções penais, elas não admitem a tentativa. Como assim não admitem a tentativa, professor? É isso mesmo, elas não admitem a tentativa. O que acontece é que o legislador, por bem, entendeu não punir as tentativas de contravenções penais. Eu não estou querendo dizer que ela não exista no mundo exterior, que ela não exista no mundo real. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos a contravenção penal de vias de fato. A contravenção penal de vias de fato é quando não há lesão à vítima, ou seja, é uma tentativa, na verdade é uma lesão sem deixar vestígios, ou seja, sem deixar hematomas. Quando, por exemplo, o indivíduo desfere um tapa no rosto de uma pessoa. Nesse caso, nós estamos diante de vias de fato. Agora, suponhamos essa conduta que eu estou falando para vocês, dar um tapa na vítima. No momento em que o agressor ele dá um tapa na vítima e ele é impedido por um terceiro, é evidente que nós temos uma tentativa de vias de fato. O que ocorre é que o legislador, por bem, não quis incriminar a tentativa de contravenção penal. Ou seja, mesmo que ela ocorra no mundo exterior, nesse meu exemplo, um indivíduo que desfere um tapa na vítima e é contido por um terceiro, há no mundo exterior a tentativa. Entretanto, isso não é punido para a lei de contravenções penais. Tudo certo até aqui? Vamos dar seguimento então. Olha só como eu falei para vocês, não é punível a tentativa de contravenção. E aí nós temos, eu coloco nessa tabela ao lado para vocês, as infrações penais que não admitem tentativa. Quais são as infrações penais que não admitem a tentativa? Não admitem a figura do artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Eu vou ler para vocês, pessoal, para a gente se familiarizar com a lei. Eu vou pegar aqui o meu vadimeco e eu vou ler o artigo 14, inciso 2º, artigo 14, inciso 1º e 2º do Código Penal. O artigo 14 diz o seguinte: disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. E o inciso 2º, tentado, quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aí nós temos a pena de tentativa no parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Foi adotada a teoria objetiva para a tentativa no Código Penal. Isso que eu estou explicando para vocês é do Código Penal, para que vocês entendam o instituto da tentativa e saibam que esse instituto que eu estou explicando para vocês, ele não se aplica à lei de contravenções penais. Por quê? Porque a lei de contravenções penais, o legislador, com o seu poder discricionário no momento de fazer a lei, entendeu por bem não querer punir as tentativas de contravenções penais. Vamos dar seguimento então. Continuando, eu falei para vocês sobre as infrações que não admitem a tentativa. Quais são elas? As próprias contravenções, os crimes culposos. Os crimes culposos só são punidos se estiverem previstos em lei. Entretanto, eles não admitem a tentativa, salvo na culpa imprópria. Culpa e dolo vai ser objeto de estudo na parte de direito penal. Nós temos os crimes habituais. O que são os crimes habituais? Os crimes habituais é aqueles que necessariamente há uma reiteração de condutas, ou seja, há uma habitualidade para que esse crime se consume. Ou seja, ou há a habitualidade ou não há habitualidade e o crime não existe. Não há um meio termo. Ou seja, a conduta se reitera por várias vezes no tempo e o crime está consumado, o crime existe, ou essa conduta ela não é praticada de forma reiterada e o crime não existe.
Essa é uma das definições que faz com que o crime habitual não admita a tentativa. Voltando, os crimes unissubsistentes. O que são os crimes unissubsistentes? Galera, crimes unissubsistentes são aqueles crimes em que a conduta do agente ela não pode ser fracionada. Dou um exemplo para vocês. Os crimes contra a honra, pessoal. Os crimes contra a honra. Calúnia, difamação, injúria. Artigo 138, 139 e 140 do Código Penal. O injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, que é o artigo 140 do Código Penal. Nesse caso, ou o indivíduo injuria a vítima e o crime está consumado, ou ele não profere as injúrias e o crime não existe. Ou seja, o crime unissubsistente é quando a conduta do agente ela não pode ser fracionada. A mesma coisa na calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Nesse caso, o indivíduo calunia a vítima imputando a ele falsamente um crime e a calúnia existe, ou ele não imputa absolutamente nada e o crime não existe. Não há meio termo nessa conduta de caluniar, nessa conduta de difamar e nessa conduta de injuriar. São infrações penais, são crimes unissubsistentes que não admitem a tentativa. Voltando, os crimes pré-ter-dolosos. O que são os crimes pré-ter-dolosos? Eu vou ler o artigo 19 do Código Penal para vocês, pessoal. Olha o que diz o artigo 19 do Código Penal. Agravação pelo resultado. Essa é a definição do crime pré-ter-doloso. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Ou seja, nós só vamos ter os crimes pré-ter-dolosos na figura que não admite tentativa. Ou seja, o crime pré-ter-doloso é aquele em que nós temos na conduta antecedente dolo e na conduta subsequente culpa. Ou seja, o resultado agravador daquela conduta praticada pelo agente se deu de forma culposa e não de forma dolosa. Tá? Por exemplo, o crime de estupro. Se o crime de estupro resultar a morte, nós temos um aumento de pena nesse caso. Então, o que acaba acontecendo? Se o indivíduo comete o estupro e a vítima vem a morrer por conta desse fato, nesse caso nós temos o estupro, que é a conduta antecedente, de forma dolosa, e a morte, que é a conduta subsequente, ou seja, é a conduta que vem depois do estupro, ela só pode ser praticada na forma culposa. Por quê? Porque nesse caso que eu estou dando para vocês, nesse exemplo que eu estou dando para vocês do estupro, se o indivíduo estupra a vítima com dolo e ele mata a vítima com dolo, nós temos um homicídio em concurso com o estupro. Nós não temos um homicídio, nós não temos um estupro com o resultado morte. Ou seja, para que haja um estupro com o resultado morte, a conduta antecedente deve ser dolosa e a conduta subsequente, ou seja, dolo no antecedente, culpa no consequente. O resultado morte deve vir a título de culpa. Essa é a figura pré-ter dolosa e essa figura ela também não admite a tentativa. Voltando, os crimes de atentado ou empreendimento. Olhem o que diz o artigo 352 da parte especial do Código Penal. O artigo 352, galera, ele diz o seguinte: evasão mediante violência contra a pessoa. O que está dizendo o artigo 352? Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando violência contra a pessoa. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Isso é um crime de atentado ou empreendimento, que também não admite a figura da tentativa. Aí nós temos os crimes omissivos próprios, ou seja, aquele em que o indivíduo ele se omite quando a lei manda ele não se omitir, e aí o crime está automaticamente consumado. Nesse caso, nós também não podemos admitir a tentativa nos crimes omissivos próprios, tá, pessoal? Galera, todas essas definições, essas figuras que não admitem tentativa, é o máximo de informações que eu estou tentando trazer para vocês, mas muitas dessas figuras elas são objetos de estudo na área do direito penal. E vocês vão estudar tudo isso pormenorizadamente e vão se lembrar de todas essas dicas que eu estou dando para vocês. Então, dando seguimento aqui, ó. Quanto à questão das penas, o que eu falei para vocês da figura do crime para que nós possamos diferenciar da contravenção? O crime, nós temos pena de reclusão, detenção e multa.
Diferente do que acontece aqui nas contravenções, em que as penas principais são prisão simples e multa. Primeira coisa, a pena de prisão simples ela deve ser cumprida sem rigor penitenciário em cadeia pública. Galera, professor, nos dá uma definição sobre a prisão simples, pessoal. A definição de prisão simples, hoje toda a doutrina se debruça sobre essa definição e nunca se houve um consenso a respeito disso. Por quê? Porque hoje nós temos, dentro do nosso sistema carcerário, pessoas que só estão lá dentro por conta de crimes graves, por pena de detenção ou de reclusão. Muito dificilmente ainda a detenção somente naquela questão da regressão do regime. Por quê? Porque a detenção ela se inicia em regime semiaberto ou aberto, e por regressão de regime ele pode vir ao fechado, diferente do que acontece com a prisão simples. A prisão simples ela automaticamente inicia ou no regime semiaberto ou no regime aberto, tá? Voltando aqui, ó, pessoal. Primeira coisa, além disso, tá? O preso ele vai ficar separado dos condenados à pena de reclusão ou de detenção. Isso é o que nos diz o artigo 6º, parágrafo 1º. Mas aí, professor, como é que eu vou saber quando um indivíduo começa determinado regime de cumprimento de pena fechado, semiaberto e aberto? Bom, pelas definições do Código Penal, o regime aberto é penas privativas de liberdade até 4 anos. Superior a 4 e não excede a 8, nós temos o regime semi-aberto, e de 8 para cima nós temos o regime fechado. Claro que, por exemplo, o reincidente vai começar o cumprimento da pena no regime fechado. Estou dando um exemplo para vocês. Isso nós vamos ter que diferenciar de cada caso concreto, ou seja, as circunstâncias judiciais, as agravantes, as atenuantes, as causas de aumento e diminuição. Abstratamente falando para vocês, esses são os patamares que são elencados na nossa legislação penal para que possa ser feito o início do cumprimento de pena. Isso está no artigo 33, quer ver, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, ó, o artigo 33 do Código Penal. Vamos olhar aqui, ó. Olha só, pessoal, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência ao regime fechado. Esse é o instituto da regressão que eu falei para vocês. O parágrafo 1º diz o seguinte, ó, considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E a letra C, regime aberto, a execução de pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. E aí nós temos os patamares de cumprimento de pena. O parágrafo 2º diz o seguinte, ó, as penas privativas de liberdade devem ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. A gente está falando da regra da regressão. A letra A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado, abstratamente. B. O condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 e não exceda a 8 poderá desde o princípio cumpri-la em regime semiaberto. O que a gente pode ler de forma a contrário senso desse inciso? Que se o indivíduo for reincidente, cuja pena não seja superior a 4 e não exceda a 8, ele vai começar no fechado, pela reincidência, tá? Mas isso a gente vai analisar com calma. Letra C. O condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. Aí o que diz o parágrafo 3º? A determinação do regime inicial observará o cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. E para fechar, o parágrafo 4º. O condenado por crime contra a administração pública terá progressão de regime de cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Esses são os regimes de cumprimento de pena que nós temos dentro do Código Penal e, para tanto, quanto à prisão simples das contravenções penais, nós temos apenas o regime semiaberto e o regime aberto. Nós, em hipótese alguma, vamos falar de prisão simples do regime das contravenções penais para o regime fechado. Isso não existe nas contravenções. Dando seguimento aqui, pessoal. E aí, como eu falei para vocês, vem o questionamento. A prisão simples e a multa. Como é que funciona a multa? Bom, a multa ela é aplicada conforme as regras do Código Penal. As regras do Código Penal que hoje dispõem sobre os dias multa. O dia multa ele equivale a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. E aí depois nós temos o sistema do dia multa, que é aplicado para cada dia multa calculado com base na infração penal cometida pelo agente. Isso é a questão da multa, tá? A diferença que nós precisamos ter aqui é que a multa ela pode ser
culminada de forma isolada, não necessariamente com algum tipo contravencional, com alguma figura de contravenção, mas ela pode ser colocada lá no preceito secundário apenas como multa isoladamente, sem, por exemplo, prisão simples de tanto a tanto e multa, ou multa, pode ser só multa, só um princípio, um tipo contravencional só com a pena de multa. Pois bem, prisão preventiva, é possível a prisão preventiva em contravenções, pessoal? Não. A prisão preventiva ela não é possível nas contravenções penais. Por quê? A prisão preventiva ela vem regrada no artigo 312 do Código de Processo Penal. E eu mostro para vocês o porquê que a prisão preventiva ela não incide nas contravenções. Olha só o que diz o Código de Processo Penal. Pessoal, vocês que estão se preparando para o concurso, eu não tenho dúvida também que a questão da prisão ela vai ser cobrada nos próximos concursos. Por quê? Porque o regime de prisão provisória do nosso ordenamento jurídico ele foi muito alterado pela lei anticrime, principalmente no que diz respeito à prisão preventiva. O caput do artigo 311 do Código de Processo Penal ele foi alterado no seguinte sentido. Antes, o magistrado poderia deferir a prisão preventiva de determinado agente criminoso de ofício. Hoje ele não pode mais, só a representação do delegado de polícia ou por requerimento do membro do Ministério Público. Então, olha só. O artigo 313 diz o seguinte, pessoal. Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Inciso 2º. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1º do caput do artigo 64 do Decreto 2848 de 90, que é o Código Penal. Inciso 3º. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Ou seja, hoje, além do indivíduo ser preso preventivamente pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência, esse indivíduo vai responder por um crime autônomo, que é o descumprimento das medidas. Aí no parágrafo 1º, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. A identificação civil, pessoal, ela é feita lá na delegacia, por exemplo, com um documento de identidade, uma CNH, uma carteira, um documento de identidade, RG, CPF. E caso o indivíduo não seja identificado civilmente, é aí que vai ser feita a identificação criminal. E a identificação criminal é feita basicamente de duas formas. Tem outras, mas as duas principais é o tocar piano, que é a datiloscopia, e nós temos também o reconhecimento fotográfico. Essas são duas formas de identificação criminal. Tá? E olha o artigo 312, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Também houve mudança no caput do artigo 312. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Em nenhum momento os artigos 312, 311 e 316 do Código de Processo Penal, que tratam da prisão preventiva, falam sobre prisão preventiva para contravenções. Ou seja, a prisão preventiva no que diz respeito às contravenções penais, elas não são aplicadas. As regras de prisão preventiva não incidem sobre as contravenções, somente incidem contra crimes, certo? Vamos dar seguimento então. Voltando aqui, pessoal, olhem só. Para que a gente possa seguir, a gente ainda tem que analisar o Instituto da Reincidência. O que diz a reincidência? A reincidência, na lei de contravenções penais, ela diz o seguinte: verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou no Brasil por motivo de contravenção. Vocês conseguem perceber que aqui no final ele reforça aquilo que nós já havíamos falado do artigo 2º, que é o princípio da territorialidade exclusiva, ou seja, se o indivíduo praticar uma contravenção penal no exterior, ela não vai entrar aqui para os efeitos da reincidência. E aí eu coloquei essa tabela para vocês, para a gente analisar ela com calma. O que nós temos? Nós temos uma condenação anterior, na segunda coluna nós temos a nova infração e na terceira coluna nós temos a conclusão, se esse indivíduo é reincidente ou não. Então, primeira coisa, o indivíduo pratica uma contravenção penal no Brasil, ele pratica o jogo do bicho, é condenado pelo jogo do bicho e logo em seguida ele vem a praticar uma vias de fato. Nesse caso, com base no artigo 7º da Lei de Contravenções, esse indivíduo é reincidente. Tá? E a reincidência é uma circunstância agravante que incide na segunda fase da dosimetria da pena. Já se o indivíduo pratica uma contravenção no exterior e uma contravenção aqui no Brasil, por que ele não é reincidente?
Ou seja, ele não é reincidente por conta do artigo 2º que fala da territorialidade exclusiva. Ou seja, só é contravenção penal se ela for praticada dentro dos limites territoriais brasileiros. Se ela for praticada no exterior, como eu dei o exemplo do jogo do bicho no exterior, não é o caso. Ou seja, a gente pode trazer o exemplo que eu acabei de dar alguns segundos atrás. O indivíduo pratica um jogo do bicho nos Estados Unidos, pratica uma vias de fato aqui no Brasil, ele não vai ser considerado reincidente. Ele vai ser considerado um primário que foi condenado pela prática de vias de fato aqui no Brasil. Agora, já na nossa terceira linha, nós temos uma contravenção penal mais um crime. Nesse caso, o indivíduo também não é reincidente por conta do artigo 63. Porque o que diz o artigo 63 do Código Penal? Para o artigo 63 do Código Penal, só é reincidente aquele que pratica novo crime depois de sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, o indivíduo pratica novo crime. Então, nesse caso, o indivíduo cometeu uma contravenção e aí ele praticou um crime. Ele não é reincidente, porque a figura anterior ao crime praticado agora se tratava de uma contravenção, certo? Agora, preste atenção, crime no Brasil ou no exterior, mais crime, nesse caso, é reincidência. Por quê? Porque o crime, ele tem a regra da territorialidade e a regra da extraterritorialidade. E a extraterritorialidade, lá no artigo 7º, nós temos a extraterritorialidade incondicionada e a extraterritorialidade condicionada. Ou seja, é quando a lei penal brasileira é aplicada a fatos praticados no exterior. Incondicionada, ou seja, aquelas que a lei brasileira é aplicada sempre. E a condicionada é aquelas em que a lei brasileira e o fato deve preencher determinados requisitos para que haja incidência da legislação penal brasileira. Voltando, crime no Brasil ou no exterior mais crime, o indivíduo é reincidente por força do artigo 63 do Código Penal, quando o indivíduo pratica novo crime depois de sentença penal condenatória transitada em julgado. Condenação anterior, crime no Brasil ou no exterior, mais contravenção, o indivíduo também é reincidente por conta do artigo 7º. O que vocês não podem confundir, pessoal, é a nossa terceira linha e a nossa última linha. Porque olhem só, contravenção com crime não é reincidente, mas crime com contravenção penal é reincidente. Tudo certo? Galera, então nesse momento a gente encerra esse nosso primeiro bloco, porque o nosso tempo já está quase se esgotando, e eu volto no segundo bloco para dar seguimento à lei de contravenções penais. Eu aguardo vocês. Até lá! Salve meu amigo, minha amiga, a gente está de volta para o nosso segundo bloco e agora a gente vai dar seguimento ao nosso estudo de lei de contravenções penais. Eu terminei o bloco passado falando para vocês sobre a questão da reincidência. A questão da reincidência era muito importante, pessoal, ela é uma questão muito explorada, porque ela tem essas nuances no que diz respeito ao crime, à contravenção, quando vai se verificar a reincidência, quando praticada uma contravenção ou praticado um crime, se for no exterior ou se for aqui no território nacional. Agora então a gente parte desse conteúdo para dar seguimento à nossa matéria. Vamos lá. No que diz respeito à ação penal. O que é a ação penal? A ação penal é o exercício do direito do Estado ver o agente punido, ou seja, a gente exerce o ius puniendi estatal, o direito de punir através da ação penal. E aí o que diz o artigo 17? A ação penal é pública devendo a autoridade proceder de ofício. Esse devendo a autoridade proceder de ofício, vocês esqueçam. Vocês leiam só a primeira parte no que diz respeito à ação penal é pública, e eu digo para vocês o porquê. O artigo 26 do Código de Processo Penal, ele não foi recepcionado pela Constituição de 88. Não sendo recepcionado pela Constituição de 88, veio o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal e disse: o exercício da ação penal é privativo do Ministério Público, da ação penal pública é privativa do Ministério Público. Ou seja, isso só vai ocorrer mediante denúncia, ou seja, o promotor de justiça vai oferecer denúncia contra o indivíduo que tenha praticado uma contravenção penal, por exemplo, de vias de fato, de jogo do bicho, que são contravenções penais automaticamente enquadradas como infrações penais de menor potencial ofensivo, e vai ter atribuição para o exercício dessa ação penal o promotor do juizado especial criminal, correto? Seguindo então, ó, como eu falei para vocês, o artigo 129.1 da Constituição diz: são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública, na forma da lei. E aí o que nós temos? Eu trouxe mais uma tabela para a gente poder analisar no que diz respeito à natureza da ação penal. No que diz respeito ao crime, nós temos pelo menos 4 modalidades de ação penal. Nós temos a ação penal pública incondicionada,
que é a ação penal pública incondicionada? A ação penal pública incondicionada é aquela que não depende de nenhum requisito ou não depende de preenchimento de absolutamente nenhum requisito ou condição para que seja dado prosseguimento. Como é que nós verificamos se os crimes são processados mediante ação penal pública condicionada, incondicionada, mediante representação, ação penal privada? Tudo isso é a lei que vai nos dizer. Quando a legislação ela for silente, ou seja, ela não dispor sobre a natureza da ação penal, nós temos que presumir ser a ação penal pública incondicionada. Por exemplo, pessoal, crime de furto, roubo, estelionato, apropriação indébita, peculato, apropriação de coisa achada, nós temos corrupção ativa, corrupção passiva, todos esses crimes, matar alguém, infanticídio, aborto, todos esses crimes são de ação penal pública incondicionada. Aí nós temos a outra modalidade. A outra modalidade é a ação penal pública condicionada à representação. O que é a representação? A representação nada mais é do que a manifestação da vítima do seu interesse em ver o agente criminoso processado. Um exemplo de ação penal pública condicionada à representação. Por que ação penal pública? Porque quem denuncia o indivíduo, o agente criminoso, é o Ministério Público, que tem o exercício privativo da ação penal pública. O Ministério Público é o dominus litis, é o dono da ação penal. É ele quem denuncia os criminosos por conta dos crimes que são praticados. Então vou dar um exemplo. Ameaça. Ameaça é um crime condicionado à representação. Ou seja, só vai haver denúncia contra o ameaçador caso a vítima da ameaça manifeste interesse em ver esse agente processado. Como é que funciona isso? A pessoa chega na delegacia, faz o registro de ocorrência sobre a ameaça. Olha, fulano de tal me ameaçou, ameaçou que ia matar eu e minha família, etc. E relata esse fato para o delegado de polícia. A autoridade policial reduz a termo, lavra o boletim de ocorrência e naquele momento ela questiona a vítima. Você tem interesse em representar? Nesse momento, se a vítima falar que sim, a representação ela não tem nenhuma formalidade essencial, ela não tem grandes formalidades. Ela só necessita de um sim ou de um não, colocado e reduzido a termo no boletim de ocorrência. E aí, nesse momento, é dada a condição de procedibilidade ao membro do Ministério Público para que ofereça denúncia contra esse crime de ameaça. E o Ministério Público continua sendo o dominus litis da ação, continua sendo o autor da ação penal contra o ameaçador. Aí nós temos outra modalidade, nós temos a ação penal privada. A ação penal privada é somente naqueles crimes em que o agente ofendido, ou seja, a vítima, pode propor a queixa. A peça inicial da ação penal privada é a queixa-crime e não a denúncia. Que crimes são esses, professor? Se nós pegarmos crime de calúnia, difamação e injúria, em regra, são 3 crimes que são de ação penal privada, ou seja, a vítima que foi caluniada, a vítima que foi difamada e a vítima que foi injuriada podem promover uma queixa-crime contra o caluniador, o difamador ou o injuriador. Agora, nós temos uma exceção, que é o artigo 140, parágrafo 3º. O artigo 140, parágrafo 3º, fala da injúria racial. Se a injúria for de raça, sexo, religião, nesse caso, nós vamos ter que pegar a condição de procedibilidade, ou seja, tratando-se de injúria racial, nós estamos diante de uma ação penal pública condicionada à representação, ou seja, no momento que a vítima, suponhamos que uma vítima negra, ela se dirige até a delegacia, ela relata que foi injuriada com palavras de baixo calão no que diz respeito à cor da sua pele. Nesse momento, o delegado vai ter que colher a representação. Por quê? Porque nesse caso a ação penal é pública condicionada à representação. Diferente do crime de racismo. Injúria racial e racismo são coisas diferentes. A única coisa que vocês têm que ter em mente hoje, no que diz respeito ao crime de racismo e injúria racial, pessoal, vocês estão vendo que eu estou trazendo muita informação para vocês. Que eu quero municiar vocês de todos os lados para que vocês tenham o melhor aparato para chegar na hora da prova e estar sabendo absolutamente tudo. Qualquer questão que vocês tenham, vocês consigam matar essa questão, consigam acabar com a banca examinadora e ser aprovados. Esse é o nosso objetivo aqui. Por isso que eu estou municiando vocês com o máximo de informações. Então eu estava falando sobre o racismo e a injúria racial. O que vocês precisam saber hoje sobre injúria racial e racismo é que as duas figuras passaram a ser crimes imprescritíveis. Imprescritíveis, professor? Isso mesmo. Crimes imprescritíveis. O racismo e os atentados armados contra a ordem democrática são os únicos 2 crimes que nós temos imprescritíveis. E agora nós temos um terceiro, por decisão do Supremo Tribunal Federal. A injúria racial passou a se tornar crime imprescritível. Tá? Injúria racial e racismo são coisas diferentes. Vocês vão estudar em penal geral, penal especial.
Então, voltando, pessoal, eu estava falando para vocês sobre a ação penal pública condicionada à representação. De regra, crime de injúria, difamação e calúnia são ações penais privadas, ou seja, a vítima promove uma queixa-crime contra o caluniador, difamador e injuriador. Se essa injúria for de cor da pele, de religião, de raça, vai ser uma ação penal pública condicionada à representação e aí a titularidade da ação penal volta ao Ministério Público. Tá? Essa vítima vai se dirigir até a delegacia, vai narrar o fato, o delegado de polícia vai lavrar o boletim de ocorrência, e aí esse boletim de ocorrência vai gerar um inquérito policial, o inquérito policial vai ser levado ao Poder Judiciário, e aí o membro do Ministério Público, o promotor de justiça com atribuição para atuar nesse caso, vai oferecer denúncia. Tá? Diferente se tivesse sido uma injúria normal, uma calúnia ou uma difamação do artigo 138, 109, 140 do Código Penal. Perfeito? E aí nós temos mais uma, que é a ação penal privada subsidiária da pública. O que é a ação penal privada subsidiária da pública? Nesse caso, pessoal, o artigo 46 do Código de Processo Penal, ele traz um prazo para que o membro do Ministério Público ofereça a denúncia pela prática do crime no qual tenha sido investigado. Se nós pegarmos o regramento do inquérito policial da ação penal, o inquérito policial ele tem o prazo de conclusão de 10 dias se o indiciado estiver preso e 30 dias se ele estiver solto. Para que nós saibamos o prazo da denúncia, é só dividir por 2. O prazo para oferecer denúncia com réu preso é 5 dias e com réu solto é 15. Claro, pessoal, isso são prazos peremptórios, ou seja, são prazos que a questão do indiciado ou acusado preso, ele é cumprido estritamente. Por quê? Porque senão, nesse caso, configura um excesso de prisão, tá? E aí pode ser impetrado habeas corpus para relaxar essa prisão, que ela está se tornando ilegal por conta do excesso de prazo. Por quê? Porque nesse caso o membro do MP tem 5 dias para oferecer denúncia e o delegado de polícia 10 dias para concluir o inquérito. Pois bem, claro que nós temos previsões especiais. Eu dei aula de lei de drogas para vocês e falei só sobre a parte material, mas eu trago uma curiosidade da parte processual. O artigo 53 da lei de drogas diz que denúncias oferecidas pelos crimes praticados com base na lei 11.343 de 2006 são crimes que vão ser denunciados no prazo de 10 dias se o indivíduo estiver preso, ou seja, 10 dias preso, enquanto a regra geral é 5 dias para denúncia se o indivíduo estiver preso. Tudo bem, pessoal, então preste atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Se nesse caso eu tenho uma infração penal comum, eu tenho um crime de roubo, tá? O indivíduo, a vítima desse crime, tá? Ela foi roubada e até o momento não houve denúncia por prática desse crime de roubo. E teria que ter havido denúncia no prazo de 15 dias. Nesse momento, a vítima pode oferecer a denúncia, caso tenha havido inércia do membro do Ministério Público, inércia. Ou seja, o membro do MP ficou com aquele inquérito parado, não se manifestou, não fez absolutamente nada. Diferente do que acontece caso ele peça o arquivamento. Se ele pedir o arquivamento do inquérito policial, aí é outra história. Se ele pedir o arquivamento, não houve inércia. Aí não há que se falar em ação penal privada subsidiária da pública. Tá? Entretanto, não havendo que se falar em arquivamento, se o membro do Ministério Público ficou inerte, não se manifestou naquele inquérito, a vítima, passado esse prazo, ela pode oferecer a denúncia. E aí, a oferecida denúncia vai ser dado vista ao membro do Ministério Público para quê? Repudie essa queixa oferecida, ratifique ela ou ofereça uma denúncia substitutiva. Ou seja, vocês estão vendo que a titularidade continua na mão do Ministério Público. Entretanto, a vítima simplesmente ofereceu essa denúncia porque o membro do Ministério Público permaneceu inerte e aquele processo iria ficar parado, aquele inquérito policial iria ficar parado muito tempo na promotoria. Conseguiram entender? Então essas são as naturezas. Ação penal pública incondicionada, que não precisa de nenhuma condição. Ação penal privada, ação penal pública condicionada à representação, em que nós precisamos escolher a representação da vítima. Ação penal privada, em que a peça exordial dessa ação é a queixa-crime e só pode ser nos crimes colocados que vão ser processados mediante queixa na lei. E nós temos ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, é quando a vítima oferece a queixa em decorrência de uma inércia do membro do Ministério Público que não se manifestou no lapso temporal necessário. Só que aí vocês viram que eu apresentei todas essas definições para vocês. Isso tudo se aplica para o crime. Para a contravenção penal, aplica-se somente a ação penal pública incondicionada. Ou seja, sempre as contravenções penais vão ser processadas mediante ação penal pública incondicionada através de denúncia. Não há representação, não há ação penal privada e não há ação penal subsidiária da pública. Ou seja, só ação penal pública incondicionada. Compreendido? Vamos voltar então. Olhem só. A competência para o julgamento das contravenções penais. O artigo 109.4, segunda parte da Constituição Federal, trata da competência da Justiça Federal. Compete aos tribunais e juízes federais processar e julgar. Ponto. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens
serviços ou interesses da União e de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Quando for de entidade autárquica e empresas públicas, nós precisamos ver o regime jurídico dessas empresas. Quando for autarquia e empresa pública, aí nós temos competência ainda da Justiça Federal. Se nós estivermos diante de uma sociedade de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, é comumente, pessoal, objeto de questionamento em provas, um roubo na Caixa Econômica Federal. Quem julga? Nesse caso, empresa pública, Justiça Federal. Agora, se é no Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Se é uma sociedade de economia mista, é julgado na Justiça Estadual. Isso vocês têm que saber. Voltando então. Empresas públicas excluídas as contravenções e ressalvadas a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. O que isso está querendo dizer, pessoal? A Justiça Federal, em hipótese alguma, como regra, julga contravenções penais. Se nós tivermos um crime conexo, e esse crime conexo a uma contravenção penal, se essa contravenção penal estiver conexa a esse crime de competência da Justiça Federal, haverá o desmembramento do processo. Então suponhamos o seguinte, um exemplo hipotético. Nós temos um roubo em conexão com um jogo do bicho. Tá? O pessoal fazia o jogo do bicho e efetivamente mantinha tudo aquilo através da atividade de subtração de coisas alheias móveis mediante violência ou grave ameaça. Nesse caso, se esse roubo fosse federal, se esse roubo acontecesse nas empresas públicas, na Caixa Econômica Federal, melhor dizendo, vamos trocar o exemplo. Se nós tivermos um furto a caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, tá? E nós tivermos o jogo do bicho desses furtadores, o que acontece? Esse furto contra caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal será julgado na Justiça Federal. Mas vocês conseguem perceber que essa contravenção penal do jogo do bicho ela é conexa a esse furto. Nesse caso, haverá separação obrigatória dos processos. O furto vai ser julgado pela Justiça Federal e a contravenção penal vai ser julgada obrigatoriamente pela Justiça Estadual. Nós só temos uma exceção em que as contravenções penais são julgadas na Justiça Federal, caso o contraventor tenha foro por prerrogativa de função. O que eu estou querendo dizer? Suponhamos que um prefeito que tem foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça, caso o crime praticado seja de competência estadual, ou no TRF, no Tribunal Regional Federal, caso o crime praticado ou a contravenção seja de competência da Justiça Federal. Suponhamos que um prefeito ele recebeu verbas públicas federais para empregar na merenda escolar. E ele desviou, por exemplo, R$5 dessas verbas públicas. Se nós pegarmos e tratarmos isso como uma contravenção penal, vocês conseguem perceber que o foro por prerrogativa de função da condição de ser prefeito é maior do que o simples fato da contravenção em si. E aí, nesse caso, a contravenção penal ela vai ser julgada pela Justiça Federal. Só vai ser julgado. Por que Justiça Federal? Porque as verbas encaminhadas a esse prefeito eram verbas federais. E aí feriu o quê? Os bens, os interesses e serviços da União. O BIS, pessoal. BIS. Marquem esse mnemônico. BIS. Bens, interesses e serviços da União. Ou seja, esse desvio de R$5 de uma verba federal feriu bens, interesses e serviços da União. E aí o prefeito que tem foro por prerrogativa de função no Tribunal Regional Federal foi julgado por essa contravenção no TRF. Aqui eu quero deixar bem claro para vocês, pessoal, que nós temos uma limitação ao foro por prerrogativa de função. Se vocês pegarem a ação penal 937, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que o foro por prerrogativa de função só vai se aplicar a crimes praticados durante a função e que tenham relação a ela. Ou seja, se um deputado federal comete um roubo, por exemplo, que não tem ligação nenhuma com a sua função, ele vai ser julgado pelo juiz de primeiro grau. Agora, se um deputado federal, no exercício da sua função, ele solicita uma indevida vantagem, ele comete o crime de concussão, ele exige uma indevida vantagem, o artigo 316 do Código Penal, concussão, ou ele solicita uma vantagem, corrupção passiva. Tá? Nesse caso, nós estamos diante de um crime que foi praticado durante a função, no exercício da função e está ligado ao mandato. Aí sim vai valer o foro do prerrogativo de função, que é o Supremo Tribunal Federal, para o julgamento desse deputado federal. Diferente do que acontece quando não houver relação com a função. Então vocês têm que prestar atenção nisso. O que aconteceu no meu exemplo da contravenção penal, voltando ao prefeito? O prefeito desviou R$5 de verbas federais para a merenda escolar. Nesse caso, foi praticado um crime, uma contravenção no exercício da função em relação a ela
e com verbas federais que feriram bens e interesses e serviços da União. Nesse caso, pelo foro por prerrogativa de função e por todos esses requisitos que eu falei para vocês, esse prefeito vai ser julgado no Tribunal Regional Federal. Essa é a única exceção que faz com que as contravenções penais possam ser julgadas na Justiça Federal. Caso contrário, em nenhuma outra hipótese. Compreendido? Vamos dar seguimento então. Isso é a questão da competência. E olha o que diz a súmula 38 do STJ. Compete à Justiça Estadual comum, na vigência da Constituição da República, da Constituição Federal de 88, o processo por contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União e das suas entidades. Nesse caso, é a regra geral. Tá, pessoal? Então, ó, regra, Justiça Estadual, havendo conexão, haverá cisão processual, separação obrigatória. Esses são autoridade com foro prerrogativo de função no Tribunal Regional Federal. Perfeito? Dando seguimento, então. Agora a gente entra nas contravenções penais em espécie. A primeira contravenção penal em espécie que nós vamos analisar é a contravenção penal do artigo 19, que fala o seguinte: trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente a respeito dessa infração penal é que ela deixou de ter aplicação em relação às armas de fogo desde o advento da Lei 9437 de 97, ou seja, até 97 portar arma de fogo era uma contravenção penal. Hoje ela é considerada um crime frente ao Estatuto do Desarmamento, tá? Que transformou essa conduta em crime. Atualmente, pessoal, o posse e o porte de arma de fogo, munição, acessório, etc., é tudo tutelado pelo Estatuto do Desarmamento. Então, o artigo 19, pessoal, ele só está vigendo ainda, ele continua esse dia apenas para as armas brancas, facões, punhais, sabres, estiletes, navalhas, etc., todo esse tipo de coisa. E é uma contravenção penal de perigo, ou seja, a própria lei de contravenções incute potencial lesivo ao fato do indivíduo estar portando um facão, uma faca, um estilete, um punhal, todo esse tipo de coisa. É uma contravenção penal comum também, pessoal, ou seja, ela pode ser praticada por qualquer pessoa. O sujeito passivo aqui é a coletividade. E o nosso elemento do tipo é o trazer consigo. Por quê? Porque não exige, entretanto, que o agente mantenha isso junto ao seu corpo. Ele pode, por exemplo, trazer dentro do seu automóvel, tá? Pode estar no porta-luva, e aí, mesmo assim, se configura a contravenção. É claro que, nesse caso, não vai haver a configuração da contravenção penal caso o facão, o machado, seja objeto e instrumento de trabalho do agente. Por exemplo, um cortador de cana que anda com facão, um lenhador que anda com machado. Nesse caso, não há que se falar na contravenção, tá? E a licença, pessoal? Aqui fala, a licença é o nosso elemento normativo. Se o indivíduo tiver a licença, ele não vai cometer a contravenção. O problema é que não existe licença para armas brancas no Brasil, pessoal. Nesse caso, essa parte do dispositivo ela não tem eficácia nenhuma. Tá? Isso que vocês têm que guardar na mente de vocês. O nosso objeto material aqui é a arma, como eu falei para vocês. A arma branca, faca, o facão, o punhal, o estilete, o machado, tudo isso. Tá? E a pena diz o seguinte, ó, prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa, ou ambas cumulativamente. Tá? Como eu disse para vocês, aí nós temos essas figuras de equiparação e também umas figuras de aumento de pena. E o que diz o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro fala o seguinte: a pena é aumentada de 1/3 até metade se a gente já foi condenado em sentença irrecorrível por violência contra a pessoa. Ou seja, se o indivíduo foi condenado por um homicídio, foi condenado por um roubo, com perigo de violência, lesões corporais, etc., ele vindo a ser condenado por essa contravenção penal do artigo 19, vai ver essa pena aumentada de 1/3 até metade. Tá? Nós temos um parágrafo segundo as figuras de equiparação, ó, incorre na pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 200 mil réis. Agora, esses 200 mil réis, pessoal, a gente, como eu disse para vocês, a gente está utilizando o critério do dia multa. O dia multa é 1/30 do salário mínimo vigente de 1 a 360 salários mínimos, tá? E aí depois, na questão que quando vocês forem estudar a questão da multa com o professor de direito penal, ele vai explicar para vocês como é que faz a contagem dos dias multa, tá? Parágrafo 2º. Incorre na pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 200 mil réis ou contos de réis. Tá? Isso aqui vocês podem extirpar do tipo quando possuindo arma ou munição. Deixar de fazer comunicação ou entrega à autoridade quando a lei o determina. A linha B. Permite que alienado menor de 18 ou pessoa inexperiente no manejo da arma tenha consigo. Omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente alienado menor de 18 anos ou pessoa com inexperiência para manejá-la. Pessoal, tudo isso aqui só está vigente ainda no ordenamento jurídico para as figuras equiparadas para as armas brancas, ou seja, arma de fogo não há mais a incidência. Isso só vai acontecer somente com as armas brancas, faca, facão, punhal, machado e etc. Seguindo então, o artigo 20, pessoal, peguei as contravenções penais mais incidentes em concurso, tá, pessoal? Isso é o que a gente precisa fazer, a gente precisa otimizar o nosso estudo, tá?
O artigo 20 diz o seguinte, ó, anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto. O anunciar, pessoal, é divulgar, tornar público. Só que aí o que acontece? Esse tornar público ou divulgar é para um número indeterminado de pessoas. Por exemplo, anunciar no rádio, anunciar no outdoor e etc. Se for um anúncio individual para apenas uma pessoa, não há que se falar nessa contravenção penal. E o que é o nosso objeto material? O nosso objeto material aqui é um meio abortivo, que é capaz de interromper a gravidez, causando a morte do produto da concepção, do neonato. Tá? O que acontece? Um indivíduo que anuncia no outdoor a venda de Cytotec, que é um medicamento extremamente conhecido nesse meio ilícito para a prática do aborto. Tá? Nesse caso, como eu disse para vocês, o indivíduo tem que fazer com que a conduta chegue num número indeterminado de pessoas, porque senão nós não vamos falar a respeito dessa contravenção penal. A contravenção aqui é comum, pessoal. Pode ser praticada por qualquer pessoa. O sujeito passivo é a coletividade. A consumação desse crime se dá com o anúncio, independente da compra ou não do Cytotec. Então, o indivíduo que anuncia no outdoor a venda desse meio abortivo, ele já está com o crime com a contravenção consumada, pessoal. Por quê? Porque é uma contravenção formal de consumação antecipada. Não é necessário que ninguém vá comprar esse medicamento para realizar o aborto e a figura já estará consumada. Correto? Voltando. A tentativa, como eu disse para vocês, ela não é admitida em nenhuma das contravenções. Tá? Isso é o que vocês precisam saber. Já no artigo 21, nós temos as vias de fato. O que são as vias de fato? Praticar vias de fato contra alguém. O sujeito ativo é uma infração penal comum, pessoal. Pode ser praticada por qualquer pessoa. O sujeito passivo também é pessoa. Os elementos do objetivo do nosso tipo aqui é praticar vias de fato. A palavra vias, pessoal, ela vem do latim vis, que significa violência, tá? Quando a gente emprega violência de fato contra a vítima, ou seja, quando a agride ou contra ela emprega de esforço físico sem a intenção de provocar dano à sua integridade corporal, pessoal. É o que eu falei para vocês, por exemplo, do indivíduo que desfere um tapa, dá um beliscão, dá um empurrão. Como eu falei para vocês, no mundo da vida, no mundo exterior, é possível a tentativa. Entretanto, o legislador achou por bem não punir a tentativa de contravenção penal. Correto, pessoal? Isso é o que acontece. A consumação ela vai se dar no momento da agressão e aí, como eu falei para vocês, a tentativa, pela legislação, ela não é punível, mas ela existe no mundo da vida. Tudo certo, pessoal? Então, no nosso próximo bloco, eu venho falando para vocês sobre a contravenção penal do jogo do bicho. A gente está muito acostumado a falar crime e etc. Às vezes acaba falhando um pouco, pessoal. Mas a contravenção penal do jogo do bicho, eu venho falar para vocês no nosso terceiro bloco e aí depois eu dou seguimento com algumas questões para a gente fixar toda a matéria. Então, eu aguardo vocês. Até lá! Salve meu amigo, minha amiga, a gente está de volta para o nosso terceiro bloco e agora eu vou dar seguimento falando para vocês sobre a contravenção penal mais famosa aí do nosso Brasil, que é a contravenção penal do jogo do bicho. Então vamos direto para o que interessa. Galera, o artigo 58 da Lei de Contravenções Penais, ele foi revogado, ele não permanece no ordenamento jurídico, ele ainda está na Lei de Contravenções Penais, mas o artigo que eu vou falar para vocês, que é o 58, que está aqui no nosso slide, é o artigo 58 do Decreto 6259 de 44. Que trouxe e regulamentou o jogo do bicho como contravenção penal. Tá? Se vocês abrirem a Lei de Contravenções Penais, vocês vão achar uma redação diversa dessa. Essa redação anterior do artigo 58 da Lei de Contravenções Penais, ela não se aplica. Se aplica essa que está aqui no nosso slide. Então, o que diz o artigo 58? Realizar o denominado jogo do bicho, em que um dos participantes, considerado comprador ou ponto, entrega certa quantia com a indicação de combinações de algarismos ou nome de animais a que correspondem números ao outro participante, considerado vendedor ou banqueiro, que se obriga mediante qualquer sorteio ao pagamento de prêmios em dinheiro, pena de 6 meses a 1 ano de prisão simples e multa ao vendedor ou banqueiro e de 40 a 30 dias de prisão celular ou multa ao comprador ou ponto. Então, o que eu falei para vocês, pessoal? Essa contravenção estava prevista no artigo 58 da Lei de Contravenções e ela foi revogada pelo artigo 58 do Decreto 6259 de 44. Hoje, pessoal, o jogo do bicho, ele é regulamentado de forma procedimental pela Lei dos Juizados Especiais Criminais, aplicando-se o procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 de 95, como eu já expliquei para vocês. Qual é o bem juridicamente tutelado, que é a objetividade jurídica? É os bons costumes, pessoal, do jogo do bicho.
na verdade, os bons costumes da sociedade, que hoje, por mais que esteja tipificado como uma contravenção penal, se tornou algo comumente praticado na sociedade. Como vocês conseguem ver, o costume ele não revoga a lei, porque muita gente joga no jogo do bicho e nem por isso o jogo do bicho deixou de ser uma contravenção penal, tá? Os elementos do tipo, pessoal. O jogo do bicho, que é uma espécie de loteria particular. O conceito dele é que um dos participantes, que é considerado comprador ou ponto, entrega certa quantia com a indicação de combinações de algarismos ou nome de animais, a que correspondem números ao outro paciente, considerando o vendedor ou banqueiro, que se obriga mediante qualquer sorteio ao pagamento de prêmios em dinheiro. Tá? E aí o que acontece? O artigo 58, parágrafo 2º desse decreto que eu falei para vocês, que é o 6259, ele diz o seguinte, ó: consideram-se idôneas para a prova do ato contravencional quaisquer listas com indicações claras ou disfarçadas, uma vez que a perícia se revele se destinarem à perpetração do jogo do bicho. Ou seja, é sempre necessária a realização de uma perícia, pessoal, para comprovar que o material que foi apreendido dentro desse local, que era feito o jogo do bicho, é próprio do jogo. Porque as apostas, normalmente, elas não são feitas numa linguagem leiga, que todo mundo tem acesso. Ela é feita com códigos, ela é feita com números de animais e etc. Tá? O sujeito ativo aqui, pessoal, ele fala do banqueiro e do apostador, mas existem também aqueles intermediários, ou seja, aquelas pessoas que são, como nós trataríamos, por exemplo, as mulas. Nós temos o traficante e nós temos a mula, nós temos o banqueiro e nós temos a figura menor, que é aquela pessoa que dá uma maior amplitude ao jogo do bicho, ou seja, aquele indivíduo que é recrutado para trabalhar simplesmente para fazer o jogo e mandar o dinheiro para o banqueiro. Essa é a figura dos recrutadores do jogo do bicho, tá? Que são os intermediários. Eles vão colher as apostas dos apostadores, como eu falei para vocês, e vão encaminhar o banqueiro, tá? E aí, nesse caso, o intermediário, prestem atenção na súmula 51 do STJ que eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó. A punição do intermediário no jogo do bicho independe da identificação do apostador ou do banqueiro. Suponhamos que tenha um intermediário em determinado local da cidade X que realiza o jogo do bicho para o banqueiro X. Só que o banqueiro X ele não foi identificado. A gente não sabe, eu estou só dando o meu exemplo. Se a gente identificar esse intermediador, esse cara que realiza o jogo do bicho nesse município X, esse cara vai ser punido pela prática do jogo do bicho, independentemente da gente saber quem é o banqueiro ou não. Tá? São figuras autônomas nesse caminho percorrido pela contravenção penal. Tudo certo? Então, olha só. Voltando, pessoal. Aí nós temos no parágrafo único a questão da pena. No parágrafo primeiro nós vamos ter: incorrerão nas penas estabelecidas para vendedores ou banqueiros. Ou seja, nós temos as penas, as figuras de equiparação que são aplicadas aí do artigo 58. A linha A diz o seguinte, ó: os que servirem por intermédio na efetivação do jogo, na efetuação do jogo, que foi o que eu falei para vocês, aquele cara que só realiza o jogo do bicho de forma intermediária a aumentar o campo de atuação dos contraventores, tá? Letra B, os que transportarem, conduzirem, possuírem, tiverem sob sua guarda o poder fabricarem, darem, cederem, trocarem, guardarem em qualquer parte listas com indicações do jogo material próprio para a contravenção, bem como qualquer forma contribuírem para a sua confecção, utilização, curso ou emprego, seja qual for a espécie ou quantidade, ou seja, aquele indivíduo que está guardando o material do jogo do bicho, aquele indivíduo que está ocultando o material do jogo do bicho, esse indivíduo também vai entrar aqui como um contraventor, tá? A linha C, os que procederem à apuração de listas, à organização de mapas relativos a movimentos do jogo, ou seja, aquele indivíduo que arruma o calendário, coloca o número dos animais, quais são os animais, como é que funciona a milhar, o jogo de primeiro ao quinto, etc. Todo esse sistema, essa sistemática do jogo do bicho, tá? Esse indivíduo também vai ser um contraventor. Letra D, os que por qualquer modo promoverem e facilitarem a realização do jogo, aquela pessoa que vai facilitar, olha, aqui tem uma banca de jogo do bicho, vamos ali fazer o jogo, etc, etc. Se esse indivíduo for preso ali naquele momento, ele também vai ser um contraventor, tá? Parágrafo 2º, consideram-se idôneos para a prova do ato contravencional quaisquer listas com indicações claras ou disfarçadas, uma vez que a perícia revele se destinarem à perpetração do jogo do bicho. Como eu falei para vocês, isso é feito por códigos, pessoal. E aí os códigos muito dificilmente o leigo vai conseguir decifrar. Tá, galera? Então, olha só. Se efetivamente, pessoal,
vocês tenham ficado com alguma dúvida a respeito da matéria, vocês podem vir me consultar no meu Instagram, fiquem amplamente à vontade para vir conversar comigo, para a gente estreitar esse nosso estudo compartilhado no meu Instagram, @prof.arpini. Agora a gente vai dar seguimento a algumas questões para a gente poder fixar toda essa matéria, tudo certo? Então, vamos para o que interessa. Galera, olha aí, ó, questões de contravenções penais. A nossa primeira questão diz o seguinte, ó. Ao caminhar por uma praia turística na Grécia, Alex derramou na areia 1 litro de óleo diesel, com o único fim de sujar os banhistas que lá estavam. Após seu retorno ao Brasil, em razão de grande repercussão midiática, Alex foi denunciado pelo Ministério Público, que pediu a sua condenação pela prática da contravenção tipificada no artigo 37 do Decreto-Lei 3688 de 41. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que Alex não responderá pela contravenção, pois a lei brasileira só é aplicável à contravenção penal praticada em território brasileiro. Pessoal, esse de cara a gente já consegue ver que é o nosso gabarito. Por quê? Vocês lembram que eu falei para vocês sobre o artigo 2º, o princípio da territorialidade exclusiva, ou seja, essa contravenção penal ela foi praticada no exterior, lá na Grécia. Aqui no Brasil ela não vai ser punida, então o Ministério Público não teria atribuição para efetuar a denúncia contra essa contravenção penal. Aqui no Brasil ela não existe, correto? Vamos voltar então. A letra B. Responderá pela contravenção, pois ao caso se aplica o princípio da extraterritorialidade? Não, a extraterritorialidade ela só aplica na questão dos crimes, pessoal. O artigo 7º do Código Penal. Letra C. Responderá pela contravenção, pois o caso se aplica o princípio da territorialidade? Também não. A territorialidade, nesse caso, ela é exclusiva. Como aconteceu no estrangeiro, não vai ser aplicado, tá? Letra D. Não responderá pela contravenção, pois ao caso se aplica o princípio da insignificância dada a quantidade de óleo diesel derramado. Não tem nem informação do óleo diesel derramado, pessoal. Então não tem como nós presumirmos o princípio da insignificância. Letra E. Não responderá pela contravenção, mas poderá ser extraditado para responder pela conduta na Grécia? Não, ele é um brasileiro nato. O brasileiro nato não é extraditado, tá, pessoal? Questão número 2, ó. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão em galpão mantido por João, Geraldo e Cleodomir, que inclusive se encontrava em reunião no local quando da ação policial, foram apreendidos diversos cadernos em que os 3 preparavam a abertura e a contabilidade de uma central de jogos de azar. Itens como panfletos de propaganda das atividades que ali se iniciaram em uma semana, além de mais de 20 máquinas caça-níqueis. Nesse caso, a conduta dos agentes configura a prática de formação de quadrilha? Não, pessoal. Na verdade, seria a associação criminosa hoje. Não se fala mais em associação em formação de quadrilha, porque a Lei 12.850 de 2013, que trata das organizações criminosas, alterou o artigo 288 do Código Penal e trouxe a figura da associação criminosa. Não é penalmente relevante. A princípio, esse é o nosso gabarito e eu vou explicar para vocês o porquê. Configura a prática de contravenção penal de exploração de jogo de azar? Não. Configura a prática de formação de quadrilha? Também não. E configura a prática da contravenção penal de exploração de jogos de azar? Artigo 50. Pessoal, aposto que vocês ficaram, muitos de vocês devem ter ficado tentados a assinalar qualquer outra alternativa que não fosse a letra B. Retirando a letra A, ou seja, nós ficaríamos entre C e D aqui. O que acontece, pessoal? Vou explicar uma coisa para vocês. Vamos voltar para a questão aqui, ó. Olha o que diz, olha o que está dizendo aqui a nossa questão na letra B. A letra B diz o seguinte, ó, não é penalmente relevante. Se nós voltarmos para o texto da questão, ela diz o seguinte: foram apreendidos diversos cadernos em que os 3 preparavam a abertura e a contabilidade. Pessoal, existe uma coisa no direito penal, como eu disse para vocês no início da aula, as contravenções penais, assim como o crime, eles têm a mesma estrutura: fato típico, ilícito e culpável, na teoria analítica do crime. Nesse momento nós temos o iter criminis. O iter criminis é o caminho percorrido pelo crime. O iter criminis é a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. A cogitação e a preparação, elas são impuníveis, de regra. A execução e a consumação, quando o indivíduo inicia a execução, ele já pode ser punível. Já nasce para o direito penal o direito de punir, tá? A cogitação e a preparação não. A preparação, ela só vai ser punida quando o legislador antecipar essa tutela penal, como acontece, por exemplo, no artigo 34 da Lei de Drogas. O artigo 34 da Lei de Drogas, ele trata dos petrechos para o tráfico, ou seja, o indivíduo que tem maquinário para a fabricação de droga. Nesse caso, ainda que ele não venha
a produzir a droga, ele vai responder pelo crime do artigo 34, porque o legislador resolveu antecipar essa tutela penal e punir os atos preparatórios, assim como acontece na punição dos atos preparatórios para o terrorismo. Nesse caso, há uma antecipação da tutela penal e o indivíduo vai responder. Agora, diferente do que acontece, a gente não pode presumir a antecipação da tutela penal. A antecipação da tutela penal, ela vem expressamente prevista em lei. Como é o caso aqui da nossa questão, não vai haver punição. Por quê? Porque eles estavam preparando cogitationis nemo patitum. A cogitação, ela não é punida, nem a preparação. Cogitação e preparação estão fora da punição dentro do iter criminis, correto? Então, o nosso gabarito para a segunda questão aqui é letra B. Dando seguimento, pessoal. Questão número 3, ó. Se uma pessoa praticar vias de fato contra alguém, sem que o fato constitua crime, ele terá cometido contravenção penal. Entretanto, segundo a lei de contravenções penais, o que acontece, pessoal? Vamos lá. Ela será considerada reincidente se tiver cometido crime no exterior, com sentença condenatória transitada em julgado. Sim, se ela cometeu crime no exterior, sim. Agora, se ela tivesse cometido contravenção penal, não. Então, a princípio, esse vai ser o nosso gabarito. Vamos ver o que está dizendo as outras questões. Letra B. Ela será considerada reincidente se tiver cometido qualquer crime no Brasil. Ainda que sentença condenatória não tenha transitado em julgado, não, pessoal. A reincidência é somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Letra C. Ela responderá por tentativa de contravenção? Não, pessoal, já está fora. A contravenção penal, ela não é punida na forma tentada. Letra D. Se o fato ocorrer entre brasileiros no exterior, a lei brasileira será aplicada e a pena agravada? Não, pessoal. A contravenção penal no exterior, ela não é punida aqui no Brasil. Letra E. Ela será considerada reincidente se tiver cometido anteriormente contravenção penal no exterior? Também não, pessoal. Então, realmente, o nosso gabarito aqui é a letra A. Vamos lá, dando seguimento. Questão número 4, ó. No que concerne à legislação penal extraordinária, assinale a opção correta. A organização criminosa pressupõe a prática de infrações penais de caráter transnacional, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Até aqui, tudo certo. Não. Transnacional, pessoal, vocês lembram? Artigo 1º da Lei 12.850 de 2013. Ó. A organização criminosa pressupõe a prática de infrações penais de caráter transnacional. Certo. Ou cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Sim, exato, tá certo, pessoal. Eu tinha lido na corrida e pensei que os 4 anos eram para as infrações penais transnacionais. Não, nesse caso não. Por uma associação de 3 ou mais pessoas, não, pessoal, aqui já está fora. É de 4 ou mais pessoas, então a letra A está fora. Letra B. A prescrição dos crimes previstos na Lei das Sociedades Anônimas rege pelas disposições do Código Penal e é suspendida pela decretação da falência do devedor, cuja contagem tem iniciado e a concessão da recuperação judicial ou contra a homologação do plano de recuperação judicial. Não, pessoal. Por quê? Na verdade, a decretação da falência do devedor, ela não é causa suspensiva da prescrição, tá? Letra C. Nos crimes contra o meio ambiente previstos na Lei 9.605 de 98, a Lei dos Crimes Ambientais, eu também gravei aqui para vocês, a suspensão continual da pena pode ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Na verdade, é 3 anos, pessoal. A questão é 3 anos, não 4. Letra D. A tentativa de contravenção penal não é passível de punição legal? A princípio, esse é o nosso gabarito. Vamos ver o que diz a letra E. Autoridade. Para os efeitos de crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade é quem exerce cargo, emprego ou função pública permanente na natureza civil ou militar e apenas de forma remunerada. Não, pessoal. O funcionário público pode ser o jurado que presta o compromisso legal no tribunal do júri e ele não é remunerado. Ele é equiparado ao funcionário público. Tá? Então, nesse caso, o nosso gabarito aqui é a letra D. Questão número 5, pessoal. Vamos lá. O Código Penal Brasileiro, a Lei de Contravenções Penais e a Legislação Penal Extravagante combinam as consequências penais e estabelecem as regras para sua aplicação e execução. Sobre a cominação, aplicação e execução penal, é correto afirmar. A letra A. Assim como as penas restritivas de direito, a pena de multa, quando não cumprida pelo condenado, salvo no prazo estipulado, que é de 10 dias a contar da intimação, pode ser convertida em pena privativa de liberdade. Pessoal, hoje a pena a multa não pode mais ser convertida em prisão, tá? Hoje nós adotamos o sistema vicariante. Antes da reforma de 84, nós adotávamos um sistema do duplo binário. Lá fala sobre medida de segurança e a aplicação de medida de segurança e pena privativa de liberdade. E aí naquela época tinha essa conversão da multa em prisão. Hoje não acontece mais pelo nosso sistema vicariante adotado após a reforma de 84 pela Lei 7.209 no Código Penal, tá? Letra B. A reincidência é uma circunstância agravante que não se configura quando o agente, após ter sido condenado em sentença penal transitada e julgado pela prática de contravenção penal, comete qualquer crime em território nacional ou fora dele. Certo, pessoal? Por quê? Porque se o indivíduo praticou uma contravenção, praticou
Olha só, vamos ler de novo. A reincidência de circunstância agravante que não se configura quando a gente pode ser condenado a incidência penal outra cidade julgada pela lógica de contravenção. A reincidência ela só ocorre pelo Código Penal no artigo 63, e aqui está falando a respeito da legislação penal também, quando o indivíduo pratica novo crime depois de sentença penal condenatória da cidade julgada, tá? Letra C. O Código Penal brasileiro combina como espécie de penas privativas de liberdade a reclusão, a detenção e a prisão simples. Não, a prisão simples é na lei de contravenções penais. Letra D. A pena base, em cujo cálculo incidem as circunstâncias judiciais do artigo 59 caput do Código Penal, não pode, por força do 2 do Superior Tribunal de Justiça, ser fixada abaixo do mínimo legal. Não, pessoal, essa aqui também está equivocada, tá? Letra E. Segundo o Código Penal, as penas privativas de liberdade aplicadas em relação aos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa não podem, em uma hipótese, ser substituídas por outras modalidades punitivas. Não, pessoal, pode sim. As penas restritivas de direito, a letra E. A questão número 5, o nosso gabarito realmente é a letra B. Vamos ver seguinte, questão número 6, ó. O Código Penal brasileiro, a Lei de Contravenções Penais e a legislação penal extravagante combinam as consequências penais e estabelecem as regras para a sua aplicação e a execução. Sobre a cominação, a aplicação e a execução penal é correto afirmar. Letra A. Assim como as penas restritivas de direitos, a pena de multa, quando não cumprida pelo condenado solvente no prazo estipulado, que é de 10 dias a contar da intimação, pode ser convertida em pena privativa de liberdade? Não, pessoal, a multa não pode mais ser convertida em pena privativa de liberdade. Letra B. A reincidência é uma circunstância agravante, até aqui correto, artigo 63 do Código Penal, que não se configura quando o agente, após ter sido condenado em sentença penal transitada julgada pela prática de contravenção penal, comete qualquer crime em território nacional ou fora dele. Não, pessoal, nesse caso não. Letra C. O Código Penal brasileiro combina como espécie de pena privativa de liberdade. Pessoal, acho que a questão está repetida aqui, ó. Questão número 5 e 6 estão repetidas. Nesse caso, eu até verifiquei aqui, ó. Na verdade, a questão 7... Deixa eu ver. 5, 6 e 7. Isso, pessoal. Tá certo, sim. Eu comecei a me familiarizar com a letra, com a questão aqui. Realmente, a questão número 5 e 6, elas estão repetidas. O gabarito, sim, é a letra B, pessoal, tá certo? Eu já ia confundir um raciocínio que a gente já tinha feito e ia deixar vocês na dúvida. Não, a letra B aqui, ela também tá correta porque a questão tá repetida. É a questão número 6. Vamos ver aqui a questão número 7, ó. Considerando as disposições contidas na parte geral da Lei das Contravenções Penais, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, isso é uma dica que eu vou dar para vocês. Sempre que vocês verificarem a questão incorreta, tá? Vocês peguem, pessoal, e marquem a questão errada. Grifem a expressão incorreta e escrevam embaixo assim, ó, errada. Porque o nosso cérebro ele é condicionado a buscar uma alternativa correta. Ou seja, verificando quais são as outras questões que estão erradas numa questão, num teste. Tá? Quando o gabarito fala incorreto, a gente tem que ter a noção de que pelo menos 4 questões estão corretas de acordo com a lei, se for a legislação questionada na questão. E pelo menos uma delas está incorreta. Tá? Então é isso que a gente tem que familiarizar o nosso cérebro a pensar quando a gente vê esse tipo de expressão incorreta. Tá? Vamos lá. A letra A. A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. Tá correto, não é o nosso gabarito. Letra B. Não é punível a tentativa de contravenção. Também está correto, não é o nosso gabarito. Letra C. Nas contravenções penais, as penas principais são prisão simples e multa. Também está correto, não é o nosso gabarito. Letra D. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou no Brasil por motivo de contravenção. Artigo 7º da Lei de Contravenções. Também está correto. Letra E. Nas contravenções, em caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando inexcusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada. Não, pessoal. Isso não tem absolutamente nem pé nem cabeça. Tá? Então, o nosso gabarito aqui é a letra E. Vamos para a nossa última questão, então. Questão número 8, ó. Sobre as contravenções penais previstas na Lei de Contravenções, é correto afirmar: o princípio da territorialidade tem aplicação exclusiva em se tratando de contravenção penal. Até aqui tudo certo. E, pois, não comporta a aplicação das regras previstas no artigo 7º do Código Penal, essa territorialidade. Correto. Ainda em matéria de contravenção penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente à infração consumada. Não, pessoal, não se pune a tentativa. Então, a letra A está incorreta. Letra B. O princípio da territorialidade tem aplicação em se tratando de contravenção penal, mas a regra da extraterritorialidade se impõe? Não, pessoal. A regra da extraterritorialidade, ela não vai se impor. Então, está incorreto. A letra C.
O princípio da territorialidade tem aplicação exclusiva em se tratando de contravenção penal. Até aqui tudo certo. E, pois, não comporta a aplicação das regras civis no artigo 7º do Código Penal, que é essa territorialidade. Tá certo, não comporta. Ainda em matéria de contravenção, existe previsão expressa de que não é punível a tentativa. Isso é o artigo 4º. Então, a princípio, o nosso gabarito aqui é a letra C. Vamos ver o que diz a letra D. O princípio da territorialidade não tem aplicação exclusiva em se tratando de contravenção penal. Errado, pessoal. O artigo 2º da Lei de Contravenções Penais ele nos traz o princípio da territorialidade exclusiva. A gente frisou bastante isso. Olha como cai em concurso, pessoal. Para vocês terem uma ideia como essa matéria foi repetida várias vezes, tá? A letra E. A aplicação da lei no espaço e a tentativa não são matérias tratadas de forma específica no decreto-lei que versa sobre as contravenções penais. Não, pessoal. A lei penal no espaço é o espaço territorial brasileiro. E aí a gente adotou o princípio da territorialidade exclusiva, artigo 2º. E a tentativa também é tratada pelo artigo 4º, que diz expressamente não ser punível a tentativa de contravenção penal. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado a respeito da matéria, mais uma vez eu reitero aqui, fico amplamente ao dispor de vocês nas minhas redes sociais, meu Instagram, @prof.arpini, vocês podem procurar lá no YouTube o canal também, Professor Arpini, que eu vou tirar qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da matéria, seja do direito penal, do processo penal e da legislação penal especial. Que vocês fiquem com Deus, tenham um ótimo estudo, mantenham-se seguros nessa pandemia e sigam firmes nos sonhos de vocês. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até!